Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. Hoje, é claro, vamos falar de Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético conseguiu uma excelente vitória diante do Santa Cruz, 3-0 no Independência. No sábado, o Cruzeiro, mais uma vez, perdeu, e desta vez foi na estreia de Mano Menezes. Eu estou aqui com ele, sempre ele, meu amigo, meu camarada, Fernando Almeida. E aí? Bom, Cabido, beleza? Olá, amigo internauta. Vamos então destrinchar esses dois jogos de Atlético e de Cruzeiro. E só lembrando ao internauta que está ligado conosco no Facebook, se você quiser participar conosco, basta comentar aí embaixo e estaremos lendo, tá bom? Fernando, vou começar falando do Atlético, que venceu muito bem, 3-0, é um jogo coletivo interessante, Luan voltou marcando gol no Independência, me conte mais. Voltou muito bem, né? Tinha jogado o jogo anterior, mas voltou a jogar em casa, realmente voltou muito bem. O Ilan, a gente até brinca até no Atlético lá, quando a gente está na Cidade do Galo, que ele, um mês depois de operar, ele já estava maluco querendo voltar, mesmo de muleta, você não via ele ficar sem um sorriso no rosto. Ele tem esse astral alto, assim, que ajuda mesmo, tudo aquela maneira que falam do grupo, assim, né? Levanta mesmo o astral do ambiente da Cidade do Galo, e isso faz muito bem para todo mundo. Então o Luan já tem aí, fez esse gol para ir muito bem, né? E também tem que ver as opções que o Marcelo Oliveira vai ter para a próxima partida contra o São Paulo. O Luan provavelmente vai voltar ao banco de reservas, não deve ser titular novamente pela terceira partida, mas fica essa ótima opção aí para o segundo tempo. Michael Suel fica como titular provavelmente. Vamos ver se o Marcelo Oliveira vai voltar àquela questão de 3 volantes para atuar fora de casa, ou se vai continuar com a formação com o Prato e o Fred, que foi testado aí contra o Santa Cruz. Precisava mesmo de um time mais ofensivo em casa, por se tratar de jogo no Independência e por se tratar também de um jogo contra o Santa Cruz, que é um clube que está ali mais para baixo, uma equipe que está mais para baixo brigando contra o rebaixamento. Deu muito certo. O Prato, apesar de não estar 100% fisicamente, já conseguiu fazer essa parte ajudando um pouco a ligação. O Fred está mostrando uma raça que eu, sinceramente, não via no máximo quando ele estava muito bem fisicamente no Fluminense. Então, fisicamente, parece que o Fred está realmente muito bem, voltando, pelo menos acompanhando o marcador ali, atrapalhando, fazendo essa primeira marcação muito necessária para ajudar a defesa. Então, deu certo o Prato e o Fred, mas por se tratar de uma partida fora de casa contra uma equipe que está bem, que é o São Paulo, apesar de não ter algumas peças como o Cuevas, que não vai jogar por estar suspenso, que é ótimo para o Atlético aí, o Bruno também lateral, mas aí já não faz tanta diferença, porque o São Paulo tem no banco ali algumas peças para ficar no lugar do lateral. A principal ausência mesmo do São Paulo vai ser o Cuevas, que fica no lugar, teoricamente, ali do Paulo Henrique Ganso, tem uma chegada mais de velocidade na frente, mas vai ser um desfalque realmente bastante sentido aí no São Paulo. Teoricamente, vamos ver como que o Bausa vai fazer essa mudança no meio-campo. E a questão do São Paulo é que ele empatou com a Chapecoense, né? Em casa agora, ontem, um público invejável, 59 mil pessoas estiveram presentes ontem no Morumbi. E o jogo contra a Chapecoense, o São Paulo mostrou que está naquele nível, né? Que perdeu a Libertadores, então ainda está caminhando, né, para tentar alcançar algum objetivo neste Campeonato Brasileiro. Então o Atlético tem tudo para chegar no Morumbi e arrancar pontos do São Paulo. Agora, é claro que empatar com a Chapecoense tem um problema, né? O São Paulo vai querer jogar de igual para igual com o Atlético e tentar arrancar a vitória de qualquer maneira, né? Ainda tem isso, né? Tem essa questão de ter empatado com a Chapecoense, que era um resultado que, obviamente, eles não estavam esperando. Tem outra questão também do Centurion, que está para ser mandado para o Boca aí, uma transferência, que foi até bem, fez uma boa jogada para um dos gols do São Paulo, o marcado pelo Cuevas. Então, tem que ver também se ele vai estar no jogo de quinta-feira à noite ou se não. Mas, voltando ao jogo do Santa Cruz, funcionou bastante, então, essa questão ofensiva, testada pelo Marcelo, como a gente já falou, o Luan entrou muito bem. Então, o Marcelo ainda tem essas boas opções no banco de reservas. Para o jogo do São Paulo, novamente, não vai ter
o Leandro Donizete, acúmulo de cartões, deve colocar o Júnior Urso, se for de 3 volantes, deve entrar Júnior Urso e o Lucas Cândido, que entrou muito bem contra o Palmeiras, conseguiu ajudar bastante na defesa e chegar bastante ao ataque também, apesar do Donizete ter feito o gol contra o Palmeiras, quem chegava mais à frente era o Lucas Cândido. O Donizete foi mesmo aquela surpresa. O Marcelo Oliveira mesmo perguntou para o Donizete depois do jogo o que você estava fazendo ali na frente, né? Por que raio você foi ali para o ataque, mas deu certo essa única chegada aí, deu muito certo. Meu caro Almeidinha, temos perguntas aqui. O Ansdael Faria, que sempre está aqui conosco, obrigado mais uma vez pela audiência. O Atlético tem capacidade com o elenco que tem de ser campeão brasileiro? Claro que tem, né? Não tenha dúvida disso, né? Claro, tem elenco para isso, né? Igual a gente está falando, tem as boas peças aí do banco de reservas para fazer essas alterações. Realmente ainda não tem aquele meio de ligação, não teve por causa do Casares lesionado, do Dátulo ainda voltando de lesão, já está treinando com o grupo, mas ainda não tem o físico bastante para voltar. Tinha o Otero regularizado mesmo, mas o Otero estava um tempo sem jogar, não jogava em clube, acho que desde abril, se não me engano, final de abril, exatamente. Final de abril, não jogava por clube e fez a Copa América com a Venezuela, apesar de ter sido no final da participação da Venezuela na Copa América Centenário, ele foi para a reserva, apesar de ser o camisa 10 ali da Venezuela. Foi para a reserva, então ele tem que pegar um pouco de físico, melhorar um pouco a questão física, apesar de já estar fazendo pré-temporada quando ele estava no Huachipato lá do Chile. Então, vamos esperar um pouco essa questão do Otero para ver até se quinta-feira, acredito que ele já entre pelo menos no segundo tempo, para o Marcelo testar a formação que ele gosta tanto assim, que é de 2 volantes, 1 meia, 2 pontas, ou 4-2-3-1. Que a gente clássico. Cansou de ver em Cruzeiro exatamente. e Palmeiras, né? Fernando, a questão do Atlético eu acho que é bem, na minha opinião, é bem nítida, assim. Um passo de cada vez. O Marcelo gosta de trabalhar dessa forma. Primeiro você tenta alcançar o G4, estabiliza no G4, e aí você tenta partir para uma eventual liderança. A vantagem do Atlético é que as equipes que estão à frente dele começaram a oscilar mais. Caso do Palmeiras e caso do Corinthians. O Santos um pouco menos, porque teve uma sequência bastante interessante agora. Mas no caso do Atlético, o Atlético vem na melhor sequência entre as equipes que estão ali até a 7ª posição, né? O Atlético vem com não sei quantas vitórias praticamente seguidas aí. Então isso traz um novo ânimo para a equipe, isso não tenha dúvida, assim, com relação a partir para a liderança, a partir para o objetivo final, que é a conquista do bicampeonato brasileiro. Agora, isso vai depender muito de algumas coisas, né? Agora vão começar os jogos, de fato, de quarta e domingo. O Atlético, falar nisso, amanhã tem sorteio da Copa do Brasil. O Atlético entra na Copa do Brasil agora a partir das 8ª de final. Então vai ter essa sequência que vai precisar muito do atual plantel do Atlético, que é muito bom. Isso não tem dúvida, a gente fala aqui isso sempre, né? Mas para você, o físico, a questão do Atlético ter que contar mais com o condicionamento físico de alguns jogadores que preocupam, como Prato, Fred e Robinho, pode atrapalhar lá na frente? Até por essa questão de Copa do Brasil, como você falou, tem esses jogos quarta e domingo. Pode realmente complicar um pouco, mas o Atlético, como a gente já falou incansavelmente aqui, tem o plantel para isso. Pegando a pergunta feita pelo internauta aí, pegando essa questão de elenco, eu sinceramente pensei que o Palmeiras não ia sentir tanto a ausência do Gabriel Jesus ali na frente, porque tem algumas boas peças de reposição. O Eric, por exemplo, poderia entrar e fazer um bom papel. Está fazendo algumas partidas boas, mas está oscilando bastante. Então, o Cuca tem as peças boas, mas essas peças não estão entrando tão bem quanto ele desejava. Obviamente, ninguém vai substituir o Gabriel Jesus à altura, mas na teoria... Dá uma enganada ali, né? Na teoria tática funcionaria, né? E também teria o Barrios, teria o Leandro Pereira, que tem algumas alternativas de mudanças de sistema tático também que daria certo. A questão do Grêmio, a gente sabe que o plantel do Grêmio também não é dos melhores, já provou isso algumas vezes. O Roger, apesar de bom técnico, apesar de ter o elenco na mão ali, por estar mais tempo no comando do tricolor gaúcho, não tem um elenco tão farto de qualidade. Tem algumas peças boas realmente no banco, mas não tanto em comparação do Atlético, que é a base que a gente está pegando. O Corinthians também
só por ver o jogo de ontem entrou com o André ali na frente, não sei o que o Cristóvão estava pensando. Tem algumas outras alternativas melhores no banco. Por exemplo, poderia entrar com o Danilo, igual ele já entrou algumas vezes, Danilo na frente de falso 9. Né? Acabou que deu certo, né? Acabou dando certo, mas mostra que o elenco também não é tão farto positivamente, pegando apenas a qualidade. Mas a gente sabe que acho que não vai fugir tanto do que a gente está vendo atualmente. O Santos foi o que menos sentiu, teve uma sequência boa aí sem algumas principais peças, como o Gabigol. Então, ontem jogou até sem o Lucas, consegue, né? O Lucas Lima está lesionado. Tem algumas questões muito boas. Vitor Bueno, o garoto muito bem. O Santos, além de formar bons jogadores, no caso do Gabigol, por exemplo, consegue pensar atletas novos muito bem. O Vitor Bueno, se não me engano, ele veio do Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. Então, algumas peças, uns garotos novos de outros times do interior paulista, principalmente, entram e encaixam muito bem na equipe. Copete é um desses jogadores, só que este, na verdade, ele tirou do campeão da Libertadores, né? No caso, o Atlético Nacional. Com relação ao Galo, meu caro Fernando, tem um comentário aqui do João Carlos Júnior falando que o Luan é o único jogador brasileiro que joga amor à camisa. Você concorda com isso? Ele demonstra muito, pelo menos, isso nas falas dele. Isso é muito claro que ele gosta bastante de jogar no Atlético. Ele até falou que se imagina encerrando a carreira, apesar de ele ser muito novo ainda. Mas o jogador brasileiro, eu imagino que tenha um sonho de jogar na Europa. Ele já falou isso, até uma entrevista que a gente fez um tempo atrás. A gente chegou na casa dele, ele estava jogando um videogame com alguns clubes europeus. Ele apontou um ou dois, assim, que não importa quem seja, qual clube que ele apontou, mas ele falou que realmente gostaria de se testar ali na Europa. Mas tem a questão do dinheiro chinês, então acho que amor à camisa ele tem. O que não quer dizer que ele não sairia do Atlético, por exemplo. E ele voltou muito bem de lesão, né? Ele voltou em 2 jogos muito interessantes, tanto na semana passada quanto nessa semana agora. Ele jogou muito bem, né? Entrou pouco nas 2 partidas, mas entrou de forma eficiente, né? Eu acho que é o que tem que ir testando por enquanto. Com calma. Principalmente pelo plantel que está dando certo do Atlético. Tem que ir botando aos poucos, porque a lesão dele foi complicada, bastante complicada, e ele tem que pegar o ritmo de jogo mesmo. Tem que ver o quanto que ele vai ir aguentando aos poucos, perguntar para ele também o tanto que ele está aguentando. Obviamente, a gente pensando, vindo do Luan, assim, por ele eu boto fé que ele fala que ele jogaria o jogo inteiro, mas a fisiologia está lá para ir testando isso também cientificamente, mostrando para ele que não é tão simples assim, que não dá para ir forçando tanto a lesão que ele teve, que foi uma lesão grave. O que me chamou muita atenção com relação ao Atlético, esse jogo de sábado à noite, embalos de sábado à noite, né, meu caro Fernando? Que beleza. Atlético e Santa Cruz na Independência, é o jogo coletivo. Em alguns jogos, o Atlético venceu aqui, tanto no Mineirão, quanto no Independência, quanto nesses jogos, né, principalmente nessa sequência tranquila que ele teve, que ele embalou uma série de 4 vitórias. Me espantou um pouco a falta do jogo coletivo. O jogo do Marcelo estava muito individual, você tinha que contar muito com o Robinho, com o Fred inspirado, uma bola espirrada para fazer o gol. Nesse jogo contra o Santa Cruz, principalmente, eu vi que o time está se encaixando, eu vi que o time está tentando encontrar uma maneira mais coletiva mesmo de jogar, do jeito que o Marcelo gosta, como a gente viu tanto no Curitiba e principalmente no Cruzeiro, que os 2 pontas passando, tendo um jogador ali flutuando atrás do atacante, o Prato principalmente vindo buscar um pouquinho a bola no setor ali esquerdo do ataque. Então isso faz com que o Atlético ganhe uma arma que eu, por exemplo, não vi durante a Libertadores com o Diego Aguirre, né? Que é um jogador, que é um time de verdade, que é um time compacto, que é um time que defende com 8, 9, que vai atacar com 6, 7, até 8 jogadores, então é isso que a gente quer ver no Atlético, é isso? Tem esse crescimento físico que o Robinho falava que ele teria, que resultaria numa melhora técnica aí, que uma coisa está bem atrelada à outra, principalmente o Robinho, que tem mais de 30 anos aí. Então, realmente, ele subiu bastante de produção, todos estão vendo aí, com assistências e principalmente com gols, fazendo a diferença mesmo, pelo menos nos últimos 3 jogos aí, a gente estava até comentando antes de entrar no ar, ele está sendo uma das principais figuras aí do Atlético. Então,
a gente já imaginava que teria essa melhora. E essa questão física também, de não ter tantos jogos quarta e domingo, por exemplo, agora que a gente vai começar a ser testado mais esse lado físico, o Fred, por exemplo, está voltando a marcar. Isso realmente, admito, me surpreende. Não é aquela marcação, obviamente, que um volante teria. É uma escorada mas, que ele dá ali, é uma sombrinha que ele faz, né? pelo menos ele acompanha o jogador que atrapalha o passe. Atrapalha a saída. A marcação já começando no ataque ajuda bastante ali o lado defensivo e principalmente, você falando dessa questão de defesa, né, o Fábio Santos entrou muito bem. Tá certo que o Eraso também ajuda um pouco nas costas dele ali, quando o Fábio Santos faz as boas subidas que ele faz ao ataque, mas defensivamente o Fábio Santos, até pela experiência que eu acredito que ele tem, por ser um jogador de 30 ou 31 anos, se não me engano, ele se entrosou mais rapidamente do que eu acredito que se fosse um garoto ali que entrasse no lugar do Douglas Santos. Então, ajudou bastante essa questão defensiva, que já tem pelo menos os 2 jogos aí que o Atlético não tomou gol. E parece que o Marcelo nos ouviu, né? E realmente colocou o Patrick de lateral direito, né? Era a opção mais clara que ele tinha, sem Marcos Rocha, Carlos César lesionando, e o Patrick finalmente vai jogar foi colocado de lateral esquerdo. O Marcelo, ele demonstrava assim que ele chegou, que na visão do Marcelo, na visão dele, o Patrick era ponta. Que quando ele acionava o Patrick de ponta, ele falava que não estava fazendo nenhuma improvisação. Não somente falando do Patrick, ele falava que não estava fazendo nenhuma improvisação na equipe inteira. E estava lá o Patrick entrando no segundo tempo, ou mesmo começando de titular de ponta. Então, na visão do Marcelo, o Patrick pode ser ponta. Mas, na minha visão, ele fica melhor de lateral, porque ele se preocupa pelo menos um pouco mais em defender. Tá certo que ele não é um primor nem na defesa, nem no ataque, mas quando ele fica como lateral, ele fica um pouco mais na cabeça dele, pensa um pouco mais que ele tem que defender. E no ataque, pelo menos ele é muito voluntarioso, ele participa muito bem e às vezes faz algumas boas jogadas realmente, igual foi no golaço contra o Santa Cruz, que ele deu um passe de calcanhar para o Fred ali, realmente um gol muito bonito, coletivamente, e contando com o passe, não foi nem um passe de calcanhar, foi mais uma puxada na bola assim, para o Fred, um gol bem bonito. O Thiago Silva pergunta, não é o zagueiro, tá? Beleza. Tá bom? Tá. Thiago Silva pergunta quanto o Marquinhos Rocha volta. Cara, o Marcos Rocha, ele até é bacana que dá para acompanhar ele um pouco mais, porque ele posta algumas fotos em redes sociais. Ele ainda tá com uma tala metalizada, bem bizarra assim, no braço. Pela projeção, ele já voltaria ou contra o São Paulo ou no fim de semana já. Então, mas tem que ver a liberação dos médicos. Ele tem que voltar um pouco antes para fazer essa parte física, que ele teoricamente só está treinando o físico na academia e tem que ter essa volta ao campo antes, até para ele treinar com bola, treinar com os companheiros, o que não aconteceu ainda. Vamos ver no treino dessa tarde, nessa representação de hoje, se ele já vai estar em campo. Acredito que não ainda, pela foto que ele postou ontem, pelo menos, que ele ainda está com a tala aqui. Ele pode voltar com essa tala, mas não pode voltar a treinar com os companheiros, obviamente. Qualquer esbarrão ali já vai de encontro com a lesão dele no cotovelo. Vamos ver então o quanto que ele volta, mas como a gente está falando aqui, para quinta-feira, no jogo de quinta-feira à noite contra o São Paulo, tem a opção do Patrick, se o Carlos César, se essa pancada que o Carlos César recebeu na região do fígado aqui realmente preocupava, que eu acho que não. Eu acho que até o Carlos César continuaria ali na lateral direita. Se fosse o Renato Gaúcho, né, uma pancada no fígado talvez atrapalharia, né? Né? Beleza. Piada. Continuando. Vamos lá. Vamos falar um pouco do Cruzeiro, meu caro Fernando, e a coisa tá feia pros lados da toca. Nem com o Mano Menezes no banco de reservas, é ótimo, né? Tá duro. No banco de reservas, fez com que a equipe melhorasse seu rendimento e fizesse um jogo talvez de um nível maior, mas não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro perdeu 2-0 pro Santos e existem algumas considerações a serem feitas, meu caro. Acho que o torcedor do Cruzeiro estava bem ciente que uma derrota lá é normal. Em qualquer circunstância. Normal em qualquer circunstância, mesmo se o Cruzeiro estivesse até brigando lá em cima. Que tem equipe para brigar com isso, mas ainda está longe de ter o psicológico para brigar ali pelo meio da tabela por enquanto. Vamos ver aí, o Mano Menezes tem a teoria de reforçar defesas, o que o Cruzeiro está precisando,
e tem essa chacoalhada, que eu não gosto muito de mudança de técnicos, de chacoalhar um chacoalhar mental ali na cabeça, que teoricamente daria certo, né? Vamos ver aí se o Cruzeiro muda essa questão mental, consegue melhorar psicologicamente para sair desse buraco que ele se meteu. Não consegue sair já na próxima rodada, já está acho que 4 pontos, né? Dá para sair do Z4. Hoje ele está na penúltima colocação, na frente somente do América, que todo mundo já sabe que já caiu. E vamos ver aí como que vai ser a próxima partida, que vai ser realmente fundamental. Pegaram o Internacional, que vem de 9 partidas sem vitórias, estava na primeira colocação e quando despencou, o tanto que despencou, o Falcão ainda não conseguiu nem vencer ainda. Mudar o que ele queria mudar. Até testou ontem 3 zagueiros, testou um pouco de tudo para ver o que dava certo, nada deu certo. Realmente o Internacional está numa draga aí que está difícil de sair. Então o Cruzeiro vai receber esse time. O Cruzeiro, obviamente, também numa sequência não muito boa, mas o Cruzeiro vai receber esse time que está numa sequência ainda pior e vai ser um duelo ali do desesperado de sequências, assim, para não aumentar. Imagino 10 partidas em sequência sem nenhuma vitória. Ontem já teve quebra-quebra lá no Beira-Rio, imagino que vai acontecer depois lá no Internacional. Então, falando um pouquinho do jogo do Cruzeiro ontem, do Cruzeiro em si. Primeiro, eu acho que o Mano errou. De cara, eu acho que o Mano já errou. Não tô querendo cornetar aqui não, tá, gente? Mas eu acho que ele errou. O Ábila não pode ser reserva desse time. Só o aspecto físico me convence que o Ábila não está preparado para ser titular. Porque o William já mostrou que não consegue fazer a função de centroavante igual todo mundo tá achando que ele faz. Esse é um ponto. Ano passado deu certo com o Mano, né? Por isso que ele deve mas ter aí vai lá, muda, tira tudo, enfim. Na sequência, eu vejo o Mano tirando a Arrascaeta da posição de ponta direita que ele estava exercendo muito bem e me coloca ele como armador central. Ele não é armador central. Vamos ter que colocar na testa do Arrascaeta, assim, ó. Eu não sei armar o time no centro de campo. Para os técnicos entenderem. E aí, o que aconteceu ontem? O Cruzeiro teve um amplo domínio no primeiro tempo. O Fábio não passou susto nenhum no primeiro tempo. Era para o Cruzeiro ter feito 2 gols até, inclusive. Mas o que faltou? Faltou o atacante. E quem que era esse atacante? O Ábila, que estava no banco de reservas. Esse é um ponto. Aí chega no segundo tempo, até o momento em que o William erra um gol de frente pro gol. Um gol de frente pro gol é ótimo, lógico. De frente para o goleiro Vanderlei. O Cruzeiro estava bem, estava tranquilo em campo. Você sabia que o gol ia sair em qualquer momento. E aí, mais uma vez, a defesa vacilou. O glorioso Santista foi lá e fez um gol. E aí, amigo, toma um gol nessa situação, é isso que vai acontecer. A casa vai cair mesmo até o momento em que o Lucas foi lá e fez um gol contra que eu não lembrava que existia, né? A não ser aquele gol do Oséias, não sei se vocês lembram. Do Oséias jogando pelo Palmeiras, uma cobrança de escanteio no Morumbi, ele vai lá e manda para dentro do próprio gol. Impressionante. Tem essas questões realmente, essa mudança tática aí sem um atacante de referência, que é o que o Ábila veio fazer, dá até para entender por ter dado certo no passado, do William um pouco mais para frente, numa melhor fase quando era o Mano Menezes. Poderia ser essa chacoalhada que o Mano pensou em dar aí que não deu tanto certo, o William continuou perdendo alguns gols. E o que a gente já citou aqui em vários programas anteriores, que o Cabido até foi um pouco mais afoito, né, Cabido? O Arrascaeta não arma time, isso é fato, todo mundo sabe, o Arrascaeta é muito melhor como ponta, mostrou isso em algumas partidas, mostrou isso contra o Palmeiras, mostrou contra o próprio Atlético, foi muito bem no lado de campo, pode voltar sim, pode flutuar pelo centro, mudar de lado, pode fazer essas 3 funções, nos 2 lados e no centro, mas flutuando, atuando mais pelas pontas do que simplesmente parado como armador. Armador ele não é, e tem que colocar isso na cabeça do Mano. O Mano tem que estudar os jogos anteriores, não é possível que ele não fez isso. Arrascaeta, repetindo, não é armador. Deixa essa função até com os volantes que já provaram que podem fazer isso muito bem. Robinho faz isso muito bem. Até o Arias, se quiser colocar ele no meio, ele faz muito bem também. E aí... Arias. Arias foi campeão da Libertadores agora, né? Exatamente. O Maicon tá pedindo para eu dar um salve para ele aqui. Salve.
Aí, beleza, né? Ainda, esse contexto todo da partida ainda tem outros detalhes, né? As substituições do Mano. Ele vai lá e tira o Arrascaeta e põe o Ábila, ou seja, ele mantém o William no time ainda. E aí, Faz sentido, pelo menos o William pega um pouco de lado, deixa o cara de atacante. Aí na sequência ele tira o referência. Sobis e coloca o Rafinha. Tá. O que eu achei dessa parte? O time ficou sem um cara que pensasse. Porque você tem tanto Rafinha quanto Robinho presos tentando segurar a marcação do Santos. Teoricamente o Rafinha seria esse pensador, assim. E aí sai um pouco ficou mais o Ábila lá na frente, perdido, coitado. E o William que jogou mal a partida inteira. Então aí realmente eu achei que foi um erro do Mano, mas é claro, é o primeiro jogo do treinador, não dá pra ficar também o crucificando aqui. Eu só achei que eu não teria mudado tanto o time igual ele mudou. Eu teria mantido alguma coisa, porque o time com o Paulo Bento não estava péssimo assim, é um time que oscilava muito mais mentalmente do que tecnicamente ou taticamente, na minha opinião. Acho que as ideias, pelo menos pelo que eu vi ali, as ideias não saíram tanto assim de darem certo. Essa mudança de referência no centro poderia dar certo com o Rafinha armando um pouco mais, e essa mudança para colocar um cara mais como centroavante mesmo, mais referência na área, também poderia dar certo. Faltou as investidas pelos lados. E pegando a sequência mais para frente aí, depois do Inter tem o Corinthians, aí no começo do retorno que o Cruzeiro vai provar mesmo onde que ele vai brigar. Se ele vai brigar simplesmente para sair de zona de rebaixamento ou se ele vai brigar pelo menos para ficar no meio da tabela. Aí, porque ele vai pegar, sei lá, Botafogo, Santa Cruz, Coritiba, ou vai pegar a galera um pouco mais lá de baixo, nesse comecinho do retorno, que vai mostrar o que o Cruzeiro vai porque brigar. Se não ganhar nessa sequência também, meu amigo, pode acabar o campeonato agora, viu? Não vai mudar muito, não. O Henrique Augusto fala que o Manuel ontem mostrou um serviço que todos os zagueiros que jogaram até agora não fizeram. Eu concordo com ele. O Manuel é o melhor zagueiro do Cruzeiro que pode jogar hoje, não tenha dúvida disso. E ontem, inclusive, ele jogou por ele e pelo Bruno Rodrigo, tá? O João Vitor pede pra gente mandar um salve, agora você que vai mandar o salve. Um salve aí, João Vitor. Será que é o Cirilo aqui da redação? Não é ele não. A Vanderlei tá brigando porque a gente não vai falar do América, a gente vai falar do América daqui a pouquinho. O Everton reclama do Lucas. Eu também vou falar com você que não deu pra entender o que ele fez ali, não. Não deu pra entender, ninguém escorou nele. Poderia ser isso, né? Aquela escorada que o atacante dá um pouco. Não teve nenhuma escorada. Ele cabeceou pra frente, então ele não tentou nem desviar pro lado do gol. Eu também não fez nenhum sentido. Obviamente ele pulou errado, não teve nenhum tempo de bola aí, não teve nenhum desvio no cruzamento. Não deu pra entender. Não deu, sei lá, não sei. O Hermes Ferreira fala... Ele pergunta, na verdade, né, que ontem viu uma evolução muito grande no time do Cruzeiro do Mano. Vocês também viram dessa forma? Não vi. Pra mim foi o mesmo de sempre. Se você pensar da equipe do Paulo Bento, por exemplo, tinha muitas chegadas ao gol. Tinha volume de jogo. Tinha volume de jogo. Não tava acertando lá na frente, igual também acertou ontem. Tinha volume de jogo, mas igual o William, aí o William vai lá e erra lá na cara. Exatamente. Antes da partida do Paulo Bento sair contra o Sport, se não me engano, errou pelo menos umas 3, não o William, mas o Cruzeiro, o time inteiro. Errou muitas finalizações. O William também. Lá na frente, o William errou algumas contra o também. Sport, o Magrão... O Magrão foi muito bem, mas tem alguns gols ali que não tem como. O Sobis, aquele que o Magrão tirou praticamente de dentro do gol, foi o Sobis. Fez o certo, mas faltou confiança para meter um pouco mais de pé. Eu acho, quem foi que perguntou, o foi o Hermes, eu acho que tá faltando confiança. Esse time precisa de confiança, porque é péssimo. Não, esse time não é péssimo, esse time é caro, esse time é muito caro. Esse time talvez seja mais caro que o campeão brasileiro, porque esse time é muito caro. Você tem jogadores aí com salários astronômicos. É claro que há um tempo que você paga, né, por isso, né? O planejamento foi mal feito, então o Sobis não vai chegar aqui destruindo, o Ábila não vai chegar aqui destruindo. O Arrascaeta, por exemplo, foi contratado a um peso de ouro ano passado, está começando a render agora, desde que, né, coloque ele de ponta, enfim. Então o Rafinha está chegando agora, o Denilson nem estreou nesse time ainda, tem o Denilson ainda para estrear nesse time. Então é difícil, eu acho que tem que dar tempo ao tempo e ver o que vai acontecer. Agora, a situação está feia.
Cruzeiro tem 15 pontos e precisa de mais 30. Então o Cruzeiro precisa dobrar a campanha que ele já tem. É muito difícil, mas dá para fazer. Dá para fazer até, dependendo dessa sequência que o Fernando citou do primeiro turno, dá até para fazer sem forçar, mas é preciso fazer. A Vanderleia fala, obrigado, meus lindos. De nada. Vanderleia, a gente vai falar daqui a pouco do América, tá bom? O Henrique Augusto fala que faltou o Ábila, que finalizará bem melhor que o William. Não tenha dúvida disso, eu também achei. Mas existe um aspecto técnico que a gente não tem certeza. Isso aí só o Mano ou a parte da preparação física do Cruzeiro pode falar. Afinal, o Ábila está pronto para jogar 90 minutos? Porque se não estiver, meu amigo, aí vai ter que ser o William mesmo e salve-se quem puder. Não é isso? Exatamente, tem que ver, igual você começou quando falando do Cruzeiro, tem que ver essa questão física, como que o Ábila tá, o tanto que o Ábila aguenta, até para ver se ele não está 100%, o Mano optou por colocar ele mais no segundo tempo. Se o Paulo Bento gostou de começar com ele para ter essa referência lá na frente, o Mano já quis ver se o William rendia igual ele rendeu no passado com o próprio Mano, para depois, mesmo se não desse certo, que não deu, colocar o Ábila mais como referência ali no ataque e o William na posição que teoricamente é mais dele, que é de lado de campo. Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho do América. O América conseguiu um resultado interessante ontem, né? 0-0 diante do Grêmio na Arena Independência e o resultado, na verdade, foi péssimo para os dois, né? Porque o América estava com 8, agora está com 9, precisava de ganhar, porque aí você ganha. Você vai a 11 e já tem alguma esperancinha de chegar lá mais para frente, né? E no caso do Grêmio, o Grêmio acabou se atrapalhando, né? Não era para ter perdido ponto para o América, já que quase ninguém perdeu. Só 5 times da Série A no primeiro turno perderam pontos para o América. E quem está brigando pelo título não pode perder ponto para o América. O torcedor do América vai ficar chateado com a gente, mas a realidade do time é essa. Esse time, na minha opinião, inclusive, ele já caiu, né? O América tem algumas boas peças ali, realmente. Conseguiu puxar o Grêmio, conseguiu fazer uma boa defesa, fazer uma retranca que é necessária, que o Anderson Moreira percebeu que é necessária essa retranca aí para pelo menos segurar o resultado. Se não me engano, foi a segunda partida apenas do América que não sofreu gol. Então, tem essa questão ainda de não levar gol. Como disse aquelas frases óbvias, mas interessantes, o Anderson Moreira falou, o que a gente tem que fazer é, se a gente não levar gol, a gente fica mais perto dos 3 pontos. É óbvio, mas mas tem que colocar em deixa de prática, ser interessante. Né? Porque se fosse assim, todo mundo faria isso. Claro, né? claro. Então, deu certo essa questão de não sofrer os gols. O América realmente fez uma retranca boa ali, vamos dizer assim. O Grêmio não teve tantas ações ofensivamente, está certo que está sem o Luan ali, que era um grande escape, perdeu o Juliano também, que estava em boa fase. O Roger ainda não encaixou essas peças faltantes, não conseguiu fazer essas modificações necessárias para continuar brigando lá em cima. O Grêmio ainda está no G4, se não me engano, certo? Está no G4, então continua brigando lá na frente. O Roger, que a gente já citou aqui, tem essa equipe na mão e eu acho que, principalmente com a volta do Luan aí pós-Olimpíada, dá um gás novo. Mas o Grêmio tem sim um elenco para continuar brigando lá em cima. Vamos ver se realmente vai brigar, porque perder ponto para o América não é o que todo mundo está pensando de ideal. E que eu já falei aqui, eu não tenho muitas dúvidas não. Para mim, para o América se salvar é um milagre dos milagres aí. Para mim já caiu. Exatamente. O América enfrenta o Sport Recife em Pernambuco, tá? Na quarta-feira, às 7h30. Praticamente o mesmo horário que vai ter jogo aqui em Belo Horizonte de futebol pelos Jogos Olímpicos Rio 2016. E o meu caro... Quarta-feira. O jogo, só para lembrar o internauta, América quarta, Cruzeiro e Atlético na quinta. O Cruzeiro joga contra o Internacional no Independência e o Galo enfrenta o São Paulo Futebol Clube lá no Morumbi. Fechou? Fechou. Finalzinho aqui falando, infelizmente, os 2 clubes de Minas Gerais saíram da Série D. O Caldense conseguiu empatar contra o Anápolis, mas perdeu nos pênaltis e o RT tomou 2-0 lá do Volta Redonda. Então, Série D sem
times mineiros já. E sem temporada, pelo visto, né? Acabou a temporada dos né? dois, Estamos em infelizmente. agosto, 1º de agosto, né? E já não tem mais futebol no interior do estado, tá bom? Tem Boa, tem Tombense ainda, tem É Tupi, verdade. É tem verdade. pelo menos esses três. É Tupi, verdade. pelo jeito, vai cair. O Boa está em segundo lugar no grupo ali, apenas atrás do Guarani. E o Tombense, com a derrota para o Guarani de 2-0, caiu para a 5ª colocação. Se não me engano, classifica só os 4 primeiros de cada grupo. Isso mesmo. Então, o Tombense, por enquanto, está fora, mas falta um pouco. Então é isso. Obrigado, Fernando. Valeu. Muito obrigado, Cabido. Obrigado, internauta. Até a próxima. Então é isso, internauta. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.